Bom, pessoal, vamos lá, vamos dar início então à aula de hoje, do dia 22/12. Vamos continuar aqui com a metodologia, né, ou a sistemática do método das forças, né? É um método para... Aqui cabe esclarecer uma coisa legal, que o método das forças é um método genérico para resolver estruturas com quantos graus de indeterminação ela possui, né? Ontem resolvemos um exercício onde tínhamos uma viga, e essa viga, por sua vez, tinha um único grau de indeterminação, né? Eu tinha 4 incógnitas aqui, RVA, RHA, e a reação momento, e RVB, 4 incógnitas e 3 equações de equilíbrio, né? E essa é uma estrutura, então, com 1 grau de indeterminação, né? Estática. Hoje, vamos resolver uma estrutura, então, com 2 graus de indeterminação estática. Temos aqui essa estrutura, aqui temos no ponto C um apoio do tipo engaste, né? Esse apoio, se a gente acompanha deformado da estrutura, né, a gente verifica que não houve nesse ponto translação em X, não houve translação vertical e não houve rotação, né? Aqui nesse apoio é um apoio, né, que impede deslocamento em X, deslocamento horizontal e deslocamento vertical. Vamos chamar aqui, só consertar aqui, que é o ponto A. Então, se eu tenho um apoio desse tipo aqui, ele impede deslocamento horizontal, então aparece uma reação horizontal, que eu não conheço o valor dela. Se tem ele também impede deslocamento vertical, então aparece uma reação vertical. Muito bem. Então, essa estrutura, né, ela tem G igual a 2. Ela tem grau de determinação cinemática, não, perdão, não grau de determinação estática, grau de determinação cinemática igual a 2, porque ela é 2 vezes hiperestática. Eu tenho 3 equações de equilíbrio e 5 incógnitas. Tudo bem? 3 equações de equilíbrio e 5 incógnitas, né? Então, o que é o método das forças? Deixa eu projetar aqui, né? Qual que é a sistemática do método das forças? Somar uma série de soluções básicas que satisfazem as condições de equilíbrio, mas não satisfazem as condições de compatibilidade da estrutura original, para na superposição restabelecer as condições de compatibilidade. Olha só, né? Então agora nós vamos construir aqui o sistema principal. Esse sistema principal é uma estrutura auxiliar, né, que eu faço o quê? Nela eu violo as condições de compatibilidade. Eu introduzi 2 rótulas nessa estrutura. E quando eu introduzo 2 rótulas nessa estrutura, essa estrutura que é 2 vezes hiperestática, agora passou a ser uma estrutura isostática. Tudo bem? Então, eu tenho aqui duas incógnitas e essa rótula, né? Então eu consigo facilmente resolver essa estrutura. Esse apoio também nada me impediria de eu colocar um apoio desse tipo aqui, ó, né? É a mesma coisa, certo? Vou fazer mais uma coisa aqui. Nada impede de eu colocar um apoio desse jeito, ou ainda rotacionar esse apoio, deixar ele assim. De qualquer maneira, vai, né?
impor aqui uma reação vertical e uma reação horizontal. Então, isso daqui é o sistema principal. Então, qual que é a sistemática aqui, né? Essa estrutura, quando eu tenho ela inteira, né, sem introdução da rótula, quando a estrutura fosse deformar, eu tenho aqui, ó, uma rotação nula aqui, e aqui quando se deforma, essas barras adjacentes, após a deformação, mantém com um ângulo de 90 graus. Né? Quando eu introduzo a rótula, né, esse ângulo que era 90 graus, agora não tem mais a necessidade de ser. Depois que a estrutura deformou, agora apresentará o quê? Uma rotação relativa entre essas duas barras, entre a barra BC e a barra BA. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Então, essa rotação relativa que vai aparecer entre essa barra e essa, eu vou chamar aquela de delta 10. E aqui onde é que eu tinha o engaste, eu coloquei essa rótula, né? Vai aparecer uma nova rotação aqui. Essa rotação em face à carga externa que existe na estrutura vai aparecer uma rotação que eu vou chamar de delta 20, né? Então, como é que eu faço para saber essa rotação relativa? Eu vou colocar aqui forças virtuais aqui e aqui. Bom, vamos lá. Continuando. Eu vou fazer o quê? Agora eu vou aplicar aqui o momento unitário e achar que essa rotação relativa entre as duas barras em função de aplicação de um momento unitário. Então, era aquela mesma história que eu estava dizendo ontem. Se um momento unitário, que na verdade são dois, porque atua nas duas barras, porque é o deslocamento relativo. Mas se esse momento unitário produz um deslocamento angular de tanto, qual que é o momento fletor que precisa atuar aqui nas extremidades dessas barras para ela restabelecer a condição de compatibilidade e voltar a ser 90 graus? E uma coisa interessante é que quando eu introduzo, né, essa, essa, esses momentos unitários aqui, eles acabam também produzindo deslocamento angular no outro ponto onde eu introduzi a rótula, né? Então, esse deslocamento aqui eu vou chamar de delta 21. Quem que é o delta 11? É o primeiro hiperestático, né? Então, quando eu aplico a força unitária na direção do primeiro hiperestático, é o delta 11. Só que eu aplicar essa força unitária na direção do primeiro hiperestático, que no caso aqui é o momento, ela acaba produzindo também deslocamento na direção no segundo ponto onde eu removi, né, a condição de compatibilidade. Então, aparece aqui esse deslocamento delta 21. E quando eu venho aqui e coloco... Quando eu venho aqui e coloco uma força, um momento unitário aqui, eu vou produzir, né, uma rotação nesse ponto, só que eu acabo produzindo deslocamentos relativos aqui nessa outra rótula. Então, fazendo a superposição dos casos básicos, né, eu tenho a estrutura principal é igual o caso 0 mais o caso 1 vezes o meu hiperestático x1, né, que aqui o caso 1 é o efeito do x1 igual a 1, mas para eu restabelecer as condições de compatibilidade eu ainda não conheço, né, o valor de x1, mais o C2 vezes o caso 2. Isso resulta, na verdade, em um sistema de equações, né? Então, aqui
eu tenho os deslocamentos e tudo mais, né? Então, delta 11 x1 mais delta 12 x2 mais delta 10 é igual a zero. O que isso quer dizer, esse zero? Quer dizer que não vai haver deslocamento relativo entre essas duas barras após a deformação. Pode ver que o que essa girou, essa daqui também girou. Então, o ângulo da estrutura inteira aqui, da estrutura íntegra, continua sendo 90 graus, né? Esse pedaço aqui, ó, delta 1 x1 mais delta 22 x2 mais delta 20, né, é igual a zero. Quer dizer que aqui nesse ponto aqui, né, a estrutura original vai ter, né, um certo valor, vai ter uma rotação nula aqui em função desse engaste, mas vai aparecer uma reação, né, de momento fletor aqui nesse engaste, que vai ser equivalente à nossa incógnita. Então, gente, para a gente montar esse sistema de equações, né? E esse sistema de equações pode ver que ele pode ser escrito na forma matricial, né? Aqui eu tenho o, os coeficientes de flexibilidade, aqui eu tenho o vetor dos hiperestáticos incógnitos, né? E aqui eu tenho os termos de carga, e tudo isso é igual a zero quando restabelece. Então, a superposição de casos básicos, né? Que satisfazem as condições de equilíbrio, mas não satisfazem as condições de compatibilidade do caso, as condições de compatibilidade, mas essas condições de compatibilidade são recompostas, né, na superposição desses casos básicos. E aí, né, eu acabo tendo aqui esse sistema de equações lineares. Então, na prática, né, o que acontece? Eu posso ter uma estrutura com quantos graus de indeterminação acontecerem nessa estrutura, né? Se eu tiver como é que eu vou dizer, uma estrutura 10 vezes hiperestática, eu vou ter aqui um sistema 10 por 10, mas eu vou resolver o sistema de equações. E aí é que entra, né, uma coisa que é do nosso tempo, que é o uso do computador, né? Então, as análises de estruturas hoje em dia são todas feitas com métodos matriciais, né? Onde eu vou apresentar, inclusive, na semana que vem, o método dos deslocamentos, né? E formalizar ele para o método da rigidez direta, que é como está implementado lá no F2, né? Então, quando vocês usam o F2, vocês estão, na verdade, usando o método de deslocamento formalizado para ser implementado computacionalmente. Mas veja que qual que é a graça, né? Uma estrutura 2 por 2 a gente vai conseguir resolver aqui na aula. Se fosse uma estrutura com 10 graus de hiperplasticidade, a gente ia ficar 10 anos resolvendo o sistema de equações manualmente, né? Então, existe uma larga gama de metodologias, né? É um ramo de estudo da matemática e da engenharia, só a resolução de sistema de equações por meio de computadores, né? Então, isso é uma coisa que vem tomar aqui, né, para a engenharia. Então, gente, agora que eu transformei essa estrutura hiperestática, que inicialmente, com as equações de equilíbrio da estática, eu não consigo encontrar, eu não consigo resolver, não consigo encontrar essas reações de apoio, só usando as equações de equilíbrio, eu preciso usar as equações de compatibilidade aqui do método das forças, né? Eu vou traçar os diagramas de esforço restante na minha estrutura no meu SP, com a carga. Então, eu vou colocar aqui a carga, essa carga vai produzir, né, esse diagrama de momento fletor. A aplicação desses momentos unitários aqui nesse ponto B, né, vai produzir esse diagrama de momento fletor com essas reações de apoio. Aplicando um momento unitário aqui no ponto C, né, eu vou ter esses diagramas de momento fletor.
Bom, eu posso usar agora esses caras aqui, né, para determinar quem? Para poder calcular os meus sistemas de equações. Então, eu preciso achar o delta 1, 0 e o delta 2, 0. Achar o delta 1, 1, o delta 2, 1, o delta 2, 2 e o delta 1, 2. Tudo bem, senhoras e senhores? Tudo certo, professor. Então, vamos lá. Então, aqui, né, tabelinha de Kurt-Bayer, né, para a gente determinar esses coeficientes. Então, gente, quando eu falo tabela de Kurt-Bayer, já estou falando diretamente o seguinte, olha, é, né, a aplicação do PTV, do princípio dos trabalhos virtuais. O princípio dos trabalhos virtuais que a gente está utilizando aqui para resolver achar esses coeficientes. Então, vamos lá. Então, para eu achar o delta 1, 0, se eu quero achar o delta 1, 0, o que que eu vou fazer? Para eu achar essa rotação relativa, eu vou colocar um momento nessa barra aqui, ó, e um momento nessa barra, que é exatamente o que tem aqui, né? Então, eu vou combinar esse diagrama com esse daqui. Pode ver, senhoras e senhores, que essa barra aqui, ó, vai ter um momento vetor 0, então isso daqui com isso dá 0. Eu tenho mais isso com isso aqui, dividido por EI. Então, vamos pegar aqui. Até fazer aqui, ó. Então, vamos lá. O que que vai ser o delta 1, 0? Delta 1, 0 vai ser menos 1, né? Vezes 45.000. Aliás, 1/3, né? 1 sobre 3, vezes 6 metros, né? Vezes 1, vezes 45.000, dividido por EI. Isso dá? Alguém pode fazer na calculadora? Que eu estou combinando aqui um triângulo com uma parábola. Deixa eu exigir a participação de vocês aí. Vou, vou esperar esse valor aqui. Ninguém consegue fazer essa integral aqui? Então, o delta 1, 0 vai ser igual a menos 90.000, uma barrinha aqui,
Agora, quem que vai ser o delta 2,0? Se eu quiser achar o delta 2,0, eu vou ter que combinar esse diagrama com esse, né? Que por acaso, também, aqui negativo, vai dar isso aqui vezes isso dá zero, então vai dar 90.000 também. Que bonitinho. Agora, gente, vamos lá. Vamos. Vamos achar o delta 11. Para eu achar o delta 11, né? Eu vou combinar esse diagrama com ele mesmo. Então vai ser aqui. Então vai ser 1/3 vezes 6 vezes 1 vezes 1 sobre EI, mais 1/3 vezes 4 vezes 1 vezes 1 sobre EI. Os 1 estão todo negativo, né? Então, ao vezes M fica positivo. Vai ficar 10 sobre 6, 10 sobre 3, EI. Gente, alguém consegue chegar, que eu já decorei a tabela de Kurt-Baer aqui, ó. Vou combinar triângulo com triângulo, né? Então, vou combinar triângulo com triângulo, 1/3, né? Do comprimento da barra, que é 6, vezes 1, vezes ele mesmo, que é o próprio 1. Dá. E aqui, mais triângulo com triângulo, 1/3, né? Vezes 4, que é o comprimento da barra, vezes 1, vezes 1. 3,3 final. Isso aí. Tá? 3,333 dividido por EI. Vou fazer mais espaçado aqui. Agora, para achar o delta 2,1, eu vou combinar. Eu tenho essa carga, vou ter que aplicar uma força unitária nesse ponto, o que me dá, né, a combinação desse diagrama com esse daqui. Então, aqui, ó, esse triângulo vem para cá, esse triângulo aumenta para cá. Então, agora é 1/6, né, de
vezes 6 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Vai ficar 1,00 dividido por 6. Agora tem que achar o delta, achei o delta 2, 1, agora tem que achar o delta 1, 2. Então, o delta 1, 2, né, eu apliquei esse momento unitário aqui e eu quero achar essa rotação relativa aqui. Então, eu vou combinar esse diagrama com esse novamente, né? Então, quando eu combino esse diagrama, eu acabo encontrando o mesmo valor. Então, isso aqui é uma coisa que sempre vai acontecer. Isso é uma coisa que sempre vai acontecer em decorrência do teorema da reciprocidade. O que faz com que essa matriz seja sempre simétrica. A matriz de flexibilidade é uma matriz simétrica. Todos os coeficientes que tem na diagonal superior se repetem na diagonal inferior, né? Se repete. Sabe como é que é a matriz simétrica? O termo IJ é igual ao termo JI. Isso é uma natureza da matriz de flexibilidade. Agora, neste caso, eu vou ter que combinar isso daqui com ele mesmo, né? Então vai dar 1 sobre 3 vezes 6 vezes 1 vezes 1, que dá 2. Então tá aqui o nosso sistema de equações. Tudo bem, gente? Eu posso multiplicar todo mundo por EI, né? Eu vou fazer isso aqui agora, primeiramente. Eu coloco aqui um igual. Colocando um igual aqui, esse sinal de menos desaparece. E aqui também desaparece. E isso aqui, né, vai embora. E se eu multiplicar isso daqui por EI e isso daqui por EI, né, eu não altero nada.
o que eu vou poder escrever, né, dessa forma. Aqui eu tenho x1 mais 1,0 x2 é igual a 90.000, né? Aqui eu tenho 1,00 x1 mais 2,0 x2 é igual a 90.000 também. Ok? Temos aqui o nosso sisteminha de equações. Então aqui a gente pode usar qualquer método para resolver esse sistema de equações. Eu vou resolver aqui no rascunho. Vocês também podem resolver em um rascunho também. Então eu posso fazer acompanhando, pessoal. Sim, professor. Então, beleza. Então, eu vou fazer L2 é igual a L1 menos L1 sobre L2. Aliás, L2 sobre L1. Então, L2 é igual a L1 menos L2 sobre L1. Isso vai ficar como? 3 na verdade é L1 sobre 2, né? 3,333 dividido por 1 é 3,33. Então, peraí, desculpa aí. L2 é igual a L1 menos L1 sobre L2. Então, tem aqui 1,33 vezes 1,00. Deu uma confusãozinha aqui. É igual a 3,333 menos não muda nada, peraí. L2 é igual a L1 menos L1 sobre L2. Isso aí. Agora vai ficar assim. 1,000, né? Menos 3,333 menos L1 sobre L2
Gente, deu uma fugida agora. Como é que eu escalono esse negócio? Calma aí, deixa eu lembrar disso. Sempre faço isso. Tem que zerar esse coeficiente aqui. Então, 1 menos... Ah, tá. L2, peraí, é igual a 3,333 menos L2 sobre L1. Olha isso, L1 sobre L2. Isso agora dá certo. Então, L2 é igual a L1 menos L1 sobre L2. Então, é 3,333 menos 3,333 sobre 1, que é igual a 0. Então, o sistema de equações fica assim. Fica 0, 0x2, já é x1, né? Agora vamos lá. Esse cara aqui, menos 0,5. Vai ficar 1 menos 0,5, L1 sobre L2, né? Isso daqui sobre L2 dá 1, dá 0,5. Agora, 1 menos 0,5 fica 0,5. Agora, 90, né? 90 menos... Isso aqui vai ficar 89 só, será? Confusão que deu na minha cabeça agora fazer um sistema 2x2, gente. Professor, será que o senhor poderia disponibilizar depois as equações para a gente ver? Ah, claro, vocês não estão conseguindo enxergar aqui? Não tá compartilhado?
Ah, não, tá compartilhado sim. Eu falo passo a passo, né, no que tá no seu caderno. Ah, não, aqui tá tudo aqui, né? Vou compartilhar esse processo aqui, né? Vou compartilhar esse arquivo do AutoCAD, perdão. Beleza. Só me deu um branco de como se resolve um sistema de equações. Acontece. Uma coisa que a gente faz bastante, né? Mas de repente, de vez em quando, dá uma confusão. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes que dá bobagem, porque eu me deu um branco de como se resolve um sistema de equações. Mas, acho que era isso, né?
Só um instantinho. Só vai fazer isso aí. Ah, isso. Caramba. Do céu, tem vezes que a gente tá. Sou igual a solve. Tem um X. Então, finalmente. Então, gente, resolvendo aqui o sistema de equações, podemos aqui terminar o nosso processo. Então, x2 é igual a 37 quilonewtons, né? E x1 igual a 15.882 quilonewtons. É igual, então, 15.882.
15.882 Newton vezes metros. Ou 15.882 kilonewtons e x2 37.058 newton. Trinta e sete mil e 58, beleza. Ou 37.058 quilômetros. Ok, gente, então encontramos aqui, né, x1 e x2. Quem é x1? X1 é um momento fletor que tem que ser aplicado aqui nessa barra, né, aplicado aqui, ó. Tem que ser aplicado nessa barra e nessa barra, de modo, né, a fazer esse ângulo voltar a ser zero. Esse ângulo voltar aqui a ser 90, na verdade, o ângulo relativo, o deslocamento relativo ser zero. E esse x2 é um momento fletor que aparece aqui na reação de apoio. Então, gente, agora vamos traçar o diagrama de esforços solicitante dessa estrutura. Vamos começar aqui pelo momento fletor. O momento fletor, aí vamos aprender o seguinte. Vou trazer isso daqui, ó. Né? O momento fletor é igual ao momento fletor do caso zero. Ou melhor, trazer até aqui, ó. Que vamos começar pelo momento fletor, que é melhor. O momento fletor é o momento do caso zero mais o momento do caso 1 vezes o x1 mais o momento do caso 2 vezes o x2. Então, traduzindo isso, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o momento fletor aqui dessa estrutura. Então, isso vai ser quanto? Vai ser zero mais zero. Vou trazer aqui o x1 e o x2 aqui para cá. Então, vai ser vamos fazer a conta primeiro, para poder pôr uma escala bonitinha. Vai ser o momento fletor aqui nesse ponto aqui, ó, por exemplo, é zero, né? Mais 15.882 vezes menos 1. Mais 37.058
vezes o momento fletor do caso 2 nesse ponto aqui, ó. Que deu... que vai dar zero. Então, ficou aqui menos 15,882. Vou fazer aqui L 1,5882. Vou ficar em escala, né? E eu vou puxar aqui, ó, L fica 3,7. E aqui eu posso puxar o próprio 45. 4,5. Eu venho aqui. Opa. Ele entra 4,5. Agora eu venho aqui e traço o nosso diagrama. Agora, um momento fletor nesse ponto aqui. O momento fletor que acontece aqui. Então, aqui. 15,82. Newton vezes metro. E aqui deu o próprio 37,5. Um ponto cinco. Tá aqui, gente, o diagrama de momento fletor, né, da estrutura. Esse valor aqui é o próprio 45. Tudo bem? Até aqui, pessoal, vocês entenderam como é que a gente aplica essa expressão? Olha só que é uma combinação linear. Então, apliquei a expressão nesse pontinho aqui da barra, né? Na barra BC, e no final da barra BC. Aqui eu apliquei nesse ponto, também a mesma coisa. E acontece que eu sei, por exemplo, que aqui, devido à natureza desse apoio, eu sei que o momento fletor é zero. Aqui eu sei que o momento fletor veio pela combinação linear, né, de todos esses casos aqui.
associado ao caso 0, mais o caso 1 vezes x1, mais o caso 2, né, vezes x2. Agora, gente, vamos fazer a mesma coisa com a cortante. A cortante aqui nesse ponto vale 30, né? Ó, 30 mais 30 mais 16,1666 vezes x1. Deixa eu trazer o x1 para cá, né? O x2. 30 mais 0,16 x1 mais menos 0,16 x2. Vamos ver como é que vai ficar? Então, 30, né? 1000 30 mais 15,882 vezes 0,1666 menos 37,05 vezes 0,1666, que deu 26,47 aqui. Pode só puxar, né? Menos 10 vezes 6, que dá menos 33,52. Seis ponto 528 quilonewtons. Agora vamos ver aqui. A cortante é 0.
menos 0,25 vezes 15,882 mais 0x2. Agora falta só o esforço normal. O esforço normal a gente já sabe que é também equivalente a essa cortante aqui. Menos 26,642. E aqui vai ser
15,882 vezes esse ponto 25 mais 3,97. Agora falta só as reações de apoio. Então, muito bem, gente, porque a gente acha as reações de apoio do mesmo jeito. Estou com uma sensação que vocês não estão acompanhando nada. Estamos sim, professor. Todo mundo online. Então, beleza, vamos voltar aqui. Gente, é a combinação linear, né? É uma coisa que até fiz o desenho. Esse caso, mas esse caso aqui, a estrutura E é igual ao caso 0, mais o caso 1 vezes x1, mais o caso 2 vezes x2. Isso vale para os deslocamentos, né? Vale para o esforço solicitante, vale para as reações de apoio. Então, vamos pegar aqui, ó, RVA. RVA é igual a 30 mais é igual a 30 mais 1 dividido por 6, né? Vezes 15,882, né? Mais 37, hein? Agora eu vou colocar aqui menos 1 dividido por 6 vezes o 37,05. Que deu nosso 26,47. 26,47, por acaso, né? É o nosso esforço normal aqui também.
quilonewtons. Agora, RH vai ser 0 mais 0 mais 0,25, que é 1 sobre 4, né? Vezes 15,882. Mais 0 vezes 37,05, que deu 3,97. Quilonewtons. RVC ser igual a 30, né? Trinta menos 1 dividido por 6 vezes 15,882 mais 1 dividido por 6 vezes 37,058, que é igual a 33,529. Igual a 33,52. Opa. Aqui. Aqui o RHC vai ser 0, né? Fazer a continha aqui. 0 menos 0,25 vezes 15,882 mais 0, que deu menos 3,97. Indicando que a reação, né, é para o outro lado. E RMC, trazer ele para cima aqui um pouquinho. É igual a 0, né? Porque não tem momento. 0 aqui tem uma... O próprio X2 é a reação de apoio, né? Porque foi imposto esse momento aqui. Então aqui já sai... O RMC é o próprio X2.
ao 37,058 quilonewton vezes metro. X2 é igual a 1 é a própria reação de apoio que tem aqui. Gente, é isso que é analisar uma estrutura segundo o método das forças. Deixa eu remover esses aqui. Então, tá aqui, gente, a estrutura analisada segundo o método das forças. É um método matricial, a gente resolveu uma matriz, a matriz é formada pelos coeficientes de flexibilidade, né? Temos aqui a matriz do sistema de equações, é os coeficientes de flexibilidade. Temos aqui os hiperestáticos superabundantes, né? E aqui os termos de carga, que são os deslocamentos que acontecem onde a gente viola, né, as condições de compatibilidade. E quando a gente superpõe tudo isso, a gente tem esse valor zero aqui significando a recomposição, né, das condições de compatibilidade violadas aqui no sistema principal. Então, quando a gente viola aqui as condições de compatibilidade da estrutura, o que começou a acontecer? Aqui não deveria aparecer rotação, e aqui não deveria aparecer rotação relativa. Sempre essas barras aqui deveriam ficar com o deslocamento entre elas igual a 90 graus. Né? Mas quando a gente coloca essa rótula e esse apoio aqui, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer da gente ter deslocamento relativo entre essas barras e rotação nesse ponto. E os valores de momento que são x1 e x2, que a gente encontra resolvendo o sistema de equações, né, são exatamente, né, os valores dos momentos que devem ser aplicados aqui na estrutura para ela recompor as condições iniciais da estrutura, as condições sem as condições originais da estrutura, digamos assim. E aí é um método, né, que depois que a gente tem tudo isso, a gente traça aqui os diagramas de esforços restantes para a estrutura hiperestática. Veja, né, que a gente consegue traçar muito facilmente diagrama de esforços restantes em estruturas isostáticas, né? Em estruturas isostáticas a gente traça diretamente, mas quando a estrutura é hiperestática, a gente precisa de um método de análise. E aí cita-se um deles, né, que faz parte aí da história da engenharia, que é o processo dos esforços. Aqui, uma discussão importante é a escolha do sistema principal. Essa estrutura hiperestática aqui, eu tenho infinitas maneiras de transformar ela em
em um sistema isostático, né? E isso faz com que este seja um método muito pouco utilizado, né, para a implementação computacional. E aí o método de deslocamento, que é o método alternativo ao método das forças para obtenção, né, da solução de estruturas, é o método mais amplamente implementado. Não sei se vocês viram na aula de hoje, né, mas no dia de hoje eu adicionei um vídeo lá para vocês, quem quiser, né, não será cobrado assim, de modo, não será cobrado de fato, né, mas eu vou tentar mostrar como é que a gente implementa um programa de análise de estruturas segundo o método dos deslocamentos, que é uma coisa que tem dentro da FITU. Então, voltando aqui à discussão do sistema principal, né, esse sistema principal, eu vou trazer ele aqui de volta para cá e, bom, se eu remover, por exemplo, esse vínculo aqui, né, quando essa estrutura se deslocar, ela vai se deslocar para baixo, vai aparecer um deslocamento vertical nesse ponto e um deslocamento horizontal nesse ponto, né? Esse deslocamento poderia ser meu termo de carga, né? E o meu x1 e o x2 seriam essas reações horizontais e verticais. Isso daqui seria um sistema principal. Eu poderia vir aqui, né? Nessa estrutura também e veja, introduzir uma rótula aqui. Opa. E uma rótula aqui. Eu transformaria essa estrutura em isostática novamente, né? Eu poderia, na verdade, colocar a rótula em qualquer ponto aqui, ó. O fato de eu poder colocar ela em qualquer ponto, aqui, ó, faz com que eu tenha infinitas possibilidades de sistemas principais. Eu tenho infinitas possibilidades de transformar essa estrutura em hiperestática em uma estrutura isostática para fazer minha análise. A questão é que existem sistemas principais convenientes, né? E sistemas principais não convenientes. Esse sistema principal aqui, se eu resolvesse ele, por exemplo, eu ia ter bastante diagrama de momento fator trapezoidal, ia ficar bastante chatinho, né? Eu aplicar a tabela de Kurt-Baer nesse, nesse sistema principal. Já nesse sistema que eu adotei aqui, né? Os diagramas ficaram todos facinhos, né? Triangular com parábola ficou muito fácil, né? De eu fazer essas integrações. Embora dê uma enrolada, um branco aqui, como é que resolve o sistema de equações, eu usei outro método aqui, que é um sistema computacional, né? Tem esse daqui é o Maple, mas tem outros gratuitos também que vocês podem baixar com Maxima, que você lança aqui a equação, né? O sistema de equações e ele resolve o sistema de equações, né? Enfim, e resolver sistema de equações é uma coisa assim, a gente tem que saber resolver sistema de equações até três incógnitas. Sistema de 4, 5 incógnitas já começa a ficar tão trabalhoso, né, que compensa muito a gente lançar mão aí de processos computacionais. Alguma dúvida, pessoal? Se eu dar um exercício desse, Acho que só na hora de fazer o exercício, professor. então tá bom. Vou tentar elaborar uns exercícios desses para vocês. E isso será a nossa próxima, quer dizer, parte, né, da unidade 2.
já até vou apresentar um pouquinho aqui, não custa, né? A gente tem um tempinho ainda. Ver se vocês conseguem enxergar bem. Dá para ver sim, professor. Dá para ver sim? Então aqui, gente, eu vou já introduzir, né, o próximo ponto aqui, que isso daqui é um elemento de barra, né? Um elemento de barra, se eu pegar aqui, não sei se consegue ver eu aqui, né, mas no plano ele tem 3 deslocabilidades em cada extremidade, né? Então esse ponto aqui eu consigo deslocar uma vez assim e uma rotação. Aí esse outro ponto da mão direita aqui consegue deslocar uma vez assim e uma rotação. Então aqui temos as nossas 6 deslocabilidades, 3 deslocabilidades por nó da barra, certo? Então aqui eu tenho 3 deslocabilidades, aqui 3 deslocabilidades. Isso daqui, ó, eu posso... Aqui eu quero introduzir o conceito aqui de rigidez. Então eu posso travar essa barra aqui, ó, e deslocar ela, encurtar ela uma unidade do seu comprimento. Estou aqui encurtando ela uma unidade do seu comprimento. E eu vou fazer uma força, né? Vou precisar de impor uma força nessa barra, que é a rigidez, que é o nosso EA sobre L. Então, para eu impor essa força aqui, né? Eu preciso impor aqui também uma força contrária aqui para travar, né? Senão eu não consigo encurtar ela, né? Então eu empurro aqui e travo na outra ponta e encolho ela uma unidade do seu comprimento. Então pode ver que eu fiz D1 igual a 1. E eu tenho que travar ela em todos os demais graus de liberdade. Então cada deslocabilidade dessa daqui a gente chama de grau de liberdade. Então, para eu fazer essa força aqui, eu preciso aplicar EA sobre L aqui e EA sobre L para cá. Não preciso aplicar nenhum momento, nenhuma força vertical aqui, nenhum momento, nenhuma força vertical. Por isso, esses coeficientes aqui são... Estão conseguindo ver meu mouse? Né? Aí eu vou aplicar agora um deslocamento unitário na deslocabilidade O2, ou na direção da deslocabilidade 2. Aí eu vou ter uma força aqui, ó. O K de 2,2 é a força que eu preciso fazer aqui para levantar, e o K de 1,2 é a força necessária para manter, né, o deslocamento horizontal nulo, e o K32 é a força necessária para manter essa rotação nula. Eu tenho que aplicar esse deslocamento aqui eu tenho que aplicar esse deslocamento isolado, né? Os demais deslocamentos da estrutura são mantidos nulos, né? E aí eu preciso impor certas forças. Então, se eu venho aqui, ó, e levanto né? Eu preciso, além de levantar, eu preciso, para manter essa rotação nula, eu tenho que aplicar o momento. E aqui, para manter esse deslocamento vertical, eu também tem que aplicar uma força para baixo, e também, para manter a rotação, também tem que aplicar o momento. Então, o K de 2,2, né, é 12 EI sobre E ao cubo, é a força necessária para levantar isso aqui 1 metro. Né? Eu não preciso impor nenhuma força horizontal aqui, para não... Então, fica 0. E eu preciso de impor um momento aqui, que é 6 EI sobre L ao quadrado. E eu preciso manter também um 6 EI sobre L ao quadrado, que é essa força aqui, ó. Nesse momento, para manter a rotação nula. E preciso aplicar uma força para baixo aqui, que é o K de 5, 2, né? Cada linha 5 da coluna 2, que é a força para manter isso aqui, essa barra paradinha aqui.
Aí depois eu vou aplicar aqui, ó, uma força, né, uma rotação na unidade 3. Vou rotacionar. Estou conseguindo ver minha espuma também? Ver o que eu estou fazendo? Aqui, pequenininho. Ou não? Sim, professor. Dá para ver. Tá. Então eu vou ter que aplicar aqui uma rotação unitária, mas sem alterar os outros deslocabilidades, né? Então, quando eu faço isso, faço isso, eu vou ter que aplicar aqui, ó, o K de 3, 3, é o 4 EI sobre L, o K3, 3. Eu vou precisar de pôr uma força aqui para baixo, né? Não, a força para cima, perdão, de 6 EI sobre o quadrado aqui na direção para cima, ó. Vou ter que aplicar uma força para baixo aqui no K de 5, 3, 6 EI sobre L ao quadrado, e assim vai. Então eu vou aplicando deslocamentos unitários aqui, né, em todos os nós da barra. E aí eu monto a minha matriz de rigidez local de elemento. Aí, opa. Aí o que a gente vai fazer com essa matriz de rigidez local são cenas dos próximos capítulos, mas uma coisa interessante é que se eu multiplicar essa matriz de rigidez pelos deslocamentos que a barra está sofrendo, né? A barra veio aqui e se deslocou para cá. Quando eu multiplico essa matriz por esse vetor de deslocamento, aparece aqui os nossos esforços oscilantes, né? Normal, cortante e momento na extremidade das barras. Então, depois eu vou mostrar como é que a gente monta isso daqui dentro da estrutura, né? Como é que isso fica dentro da estrutura. Então, acho que se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a aula de hoje seria isso. Não tem mais muito o que dizer. Como eu acabei deixando os desenhos aqui pronto, né? A aula ficou um tanto mais rápida. Professor, como é que você fez esse desenho mesmo? No AutoCAD. Tudo no AutoCAD. Isso. Achei que tinha como exportar do FTube de alguma forma. Não, eu passei um tempinho fazendo isso aqui para fazer bonitinho, que os desenhos que eu fiz ontem ficaram feios, né? Mas esse aqui tá bem mais bonito. Ficou legal mesmo. Enfim, e eu tenho uma má notícia para quem não tem os pré-requisitos. Eu conversei com a Karen hoje e ela falou que as matérias de quem não tem os pré-requisitos serão canceladas aí depois de quando o pessoal voltar, lá em janeiro. Então, isso é triste. E então, quem não tem os pré-requisitos, eu diria assim, vamos curtir o Natal e Ano Novo, né? Porque vamos perder esse tempo. Não seria uma perda de tempo, mas, enfim, vai ter esse problema. Foi um erro do sistema lá que permitiu a matrícula. Então, nesse momento, a gente já pode Se você não parar? tem mecânica geral, se você não tem o pré-requisito que está lá no seu PPC, Não. se você quiser assistir às aulas, pode, mas assim, não vai ter o aproveitamento da disciplina. Então, tá bom, professor. Eu quero agradecer muito o Bruno também, professor, que foi um cara que ajudou bastante aí, professor. Então, obrigado, Bruno, também. Obrigado, professor. Agradeço o senhor. Qualquer coisa eu vou entrando aqui. Tá, joia, então. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigadão. Professor, quem não tem um pré-requisito vai ser, tipo... A matrícula será cancelada, de qualquer maneira. Pré-requisito de quê? De teoria das estruturas, que é, no caso, mecânica dos sólidos 1.
tipo, não tem como, não vai ser aproveitada a disciplina, né? A matrícula de vocês será cancelada de quem não tem o pré-requisito. Professor, deixa eu perguntar um trem pra você. A gente vai terminar a matéria de teoria agora, né? Agora, começo do ano. Aí daí vai aparecer aquela de concreto 1. Vai abrir alguma matrícula pra gente que terminou agora fazer ou não? Não, não tem nenhuma notícia disso. O que acontece comigo, por exemplo, é que o campus de Lucas do Rio Verde também pertence aqui em Sinop. Então, é feito lá, né, a matéria para esse curso, e aí acaba todo mundo que tiver em condições pode também entrar para fazer disciplina EAD no curso de Lucas, que é o que está acontecendo. Mas eu acho que pode puxar, por exemplo, mais de uma disciplina nessa turma extraordinária, porque eu estava vendo com algumas pessoas lá de Nova Chavantina, que abriu bastante matéria, né? Só que a maioria todas as vagas foram direcionadas para o pessoal do próprio curso de lá. E eles estavam puxando mais de uma disciplina por vez, entendeu? Tinha gente fazendo 3 matérias. Inclusive tem do meu campus aqui que também está fazendo Eu 2. acho que puxar não tem, você pode puxar 30 matérias se você der conta, né? Professor, Algumas têm pré-requisito no meio do caminho, né? Algumas tem aí, não adianta puxar a matéria que você não cumpriu o pré-requisito. Sim, mas eu acho que teoria não é pré-requisito concreto. Pelo menos aqui em Tangará não é. Ali não. É metálicas. Metálicas, isso. É Metálicas, metálicas, sim. me desculpem. É metálicas, isso. Na Bom, grade enfim. que eu tenho Concreto disponível é aqui, mecânica 2. Isso, na grade isso. que eu tenho disponível aqui no CIGA, eu não consegui puxar o que tem de pré-requisito. Você é de onde, André? Eu sou de Rondonópolis. Se eu não me engano, Rondonópolis, o PPC é que nem Lucas do Rio Verde, porque é uma única. Então, tecnicamente, não teria pré-requisito. Mas eu não sei. Tá. Você tem que... Professor, com quem que eu poderia conversar? Com o pessoal do com a Curispim, eu Karen, acho, né? Que é não, é a Karen. É a Karen Straub, que é a coordenadora do curso de Lucas do Rio Verde. então, Karen. Isso. eu tenho o número dela, eu vou mandar no grupo para quem quiser conversar com ela. Tá, perfeito, perfeito. Tá? Então é isso, gente. Acho que nem vou fazer chamada, porque agora eu descobri que eu posso acompanhar a chamada também. Sai um relatório aqui no Meet, então não precisamos ter o serviço de já aparece o relatório bonitinho, né? Acho que podemos encerrar por hoje, se alguém não tiver nenhuma dúvida. Mas teve gente que encerrou essas coisas que não participou. Que pediu para avisar. Na verdade, caiu a internet para avisar. Aí, gente, então tá bom, eu vou fazer chamada, porque... Mandaram no grupo aqui, ó. Quer ver quem mandou aqui, ó? A Heloísa mandou para avisar. A Heloísa mandou avisar. Heloísa, David. E o pessoal no chat. Deixa eu ver no chat. Que o pessoal pega, entra e vai embora, né? Mas vamos daí lá. pelo Meet dá pra ver quanto tempo a pessoa fica. Vamos hoje fazer uma chamadinha, então. Então, Alain Delon? Alexandro? Professor, compartilha a tela aí pra gente.
Não tá compartilhado? Não. Opa, não. Não. É isso. Alexandro. Ana Karina. Ananda. Anderson. Leu presente, professor. André, presente. Presente, professor. Brenda Dalla Bona. Bruna Gabriele. Bruno. Bruno tá aqui, professor. Carlos. Tô aqui, professor. Opa, desculpa. Caroline Stephanie. Christian. Daniele Borges. Presente, professor. Daniele Gomes. Edson Júnior. Edson José da Costa Júnior. Eduardo Rodrigues. Emily Pereira. Presente. Fabiane. Presente. Flávio. Gabriela Laís. Giovana. Giovana Natasha. Gilneia. Giovana Pereira Camargo. Gustavo Alves Nogueira. Opa, Gustavo. A Giovana está presente. Gustavo Nogueira. Deixa eu abrir o chat aqui. Tá, João Pedro Alves, vamos comer depois. Eu Tá, tô depois eu aqui, vou voltar a João. arrumar. Opa. Tá, tava Giovana Camargo, deu presente. É Gustavo Alves Nogueira. Gustavo Aparecido, tá sempre sem microfone. Tá, depois. Gustavo Henrique Vieira Lima. Presente, professor. Heloísa Davi. Isabelle Fiorentin. Essa Heloísa David disse que tinha saído no chat do grupo, eu acho, do WhatsApp. Deixa eu confirmar aqui, peraí. Jéssica Moraes. Ela falou que saiu, teve que sair. Eu vi uma Jéssica aqui. Jéssica Moraes está presente. Juliano. Professor, estou presente, Isabelle Fiorentin. Tá. Juliano. João Pedro Alves. Tá aqui. Sou Joe, tá aqui, tá aqui. João Souza. Eu. Tô aqui. Beleza. José Marcelo. Presente. José Vitor. Cleiton.
Larissa Leandro. Presente, professor. Maiara. Presente, professor. Matheus. Matheus Henrique Pérez. Presente, professor. Matheus Lopes. Micaele Ribeiro. Nayane. Presente. Nicolas. Presente. Orlando. Paulo Henrique. Raul Dias. Opa, Paulo Henrique tá aqui. Raul Dias. Riquelme. Rogério. Presente, professor. Tainara. Thalita. Presente. Thiago Jardim. Presente. Vinícius. Yasmin. Presente. Johanna. Presente. Ver se tem mais alguém aqui. Gustavo Aparecido, boa noite, tá aqui. Johanna tá aqui. Sérgio Taíde. Agora você pode. Professor, a Heloísa, eu não sei se colocou presença. Foi a Heloísa que tinha saído uns 10 minutos antes de iniciar a chamada. É. Ah, tá. Então vou deixar só 10 minutos, então merece a presença. Então, beleza, gente. Acho que eu vou encerrar a gravação aqui. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.